Sou a professora Rita de Cássia Sartori de Araújo, professora de Física do Externato Nossa Senhora Menina. É com muito orgulho que venho apresentar os trabalhos do projeto Ciências para que te quero. Espero que vocês gostem bastante. Muito obrigada. O que é hidráulica? Hidráulica é uma área da física que estuda as características físicas dos fluidos em seu estado líquido, seja em repouso ou em movimento. Também conhecido como mecânica dos fluidos, ela é responsável por identificar o comportamento e o uso dos fluidos confinados ou em escoamento, como uma forma deles atuarem como sistemas transmissores de energia. Quando é exercida uma pressão no ponto de um líquido, essa se transmite a todos os pontos do líquido. É o que ocorre, por exemplo, quando um carro é levado num macaco hidráulico, ou quando um motorista aciona o freio de seu automóvel. Em ambos os casos, o fluido é pressionado em um ponto e se expande para o outro. As máquinas hidráulicas são instrumentos capazes de multiplicar forças que estão presentes em nosso cotidiano. Elas estão nos shopping centers, nos veículos automotivos e nos postos de gasolina, por exemplo. Apesar das diferentes aplicações, todas as máquinas hidráulicas têm em comum a possibilidade de serem explicadas a partir do princípio de Pascal. O princípio de Pascal foi enunciado pelo famoso físico e matemático Blaise Pascal, o qual, por meio de experimentos com líquidos, constatou que o aumento de pressão em um ponto do líquido é igual ao aumento provocado em outro ponto. Pascal enunciou esse fato da seguinte forma: o acréscimo de pressão em um ponto de líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido. Esse é um princípio muito importante, pois explica o funcionamento das máquinas hidráulicas. O que acontece nesse sistema hidráulico é que os líquidos transmitem a pressão de uma forma muito eficiente, ou seja, quando a seringa sofre a pressão, todo o interior da mangueira do aquário também sofre, e a outra seringa, aonde a mangueira está ligada, se enche de água, fazendo com que o ar presente nela empurre a madeira para cima e mova a estrutura, formando um guindaste. Este sistema é muito utilizado no nosso dia a dia, como no freio de automóveis, por exemplo. No guindaste, nós temos 3 seringas que correspondem a um eixo. A seringa amarela corresponde ao eixo X, a vermelha ao Y e a verde ao eixo Z. Cada seringa movimenta o guindaste obedecendo ao seu eixo. A seringa amarela controla o braço do guindaste, ou seja, o eixo X, podendo levá-lo mais para frente ou mais para trás, dependendo de como é pressionada. É ela que controla o quanto o braço se esticará para frente ou dobrará para trás. A seringa vermelha movimenta o robô no eixo Y, empurrando a estrutura para cima e fazendo com que o guindaste se eleve. Ela que controla a altura que o braço do mesmo se manterá. Já a seringa verde movimenta o guindaste em volta de seu próprio eixo, fazendo com que o mesmo gire sem que saia do lugar. Em conjunto, esses 3 movimentos feitos pela seringa abrem um leque de possibilidades na movimentação do robô. Bom dia, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de física e algumas características dele. Bom, eu vou falar exatamente sobre o motivo pelo qual nós escolhemos ele, essa maquete no caso. Bom, o nosso grupo ele queria saber como que aconteceria, tipo, quando 2 corpos se entrelaçassem. Então, tipo, como por exemplo, um estilingue atirando uma pedra ou uma arma disparando. Então a gente criou esse projeto da borracha e nosso intuito é mostrar como os 2 corpos se entrelaçam e qual a reação que ocorre. E, bom, é isso. Bom dia, meu nome é Gabriel Capécio, um dos integrantes do grupo de Física. Eu vou falar um pouco sobre o objetivo do nosso estilingue de borracha. Bom, o objetivo dele é mostrar que em um sistema onde inicialmente não havia movimento algum e logo em seguida 2 movimentos desse mesmo sistema começaram a se movimentar, existe uma compensação entre eles. Os movimentos seguem a mesma direção, porém seus sentidos são opostos. A ideia desse experimento é explorar a compensação de quantidade de movimento bastante visível ocorrendo nele. O projétil, que é bem mais leve, se desloca a uma velocidade maior, e o resto do sistema, que é pesado, se desloca no outro sentido com uma velocidade menor.
Depois de armado, o projétil é disparado queimando a linha que mantém a borrachinha esticada. O que se pode perceber nesse sistema é que, enquanto o projétil é disparado num sentido, o sistema vai num sentido oposto, ou seja, ele recua. Bom, nesse experimento, o sistema é toda a base que sustenta o estilingue mais os lápis de rolagem, para o qual o movimento linear inicial é nulo. O princípio da conservação da quantidade linear diz que todo o sistema sempre conserva constante a sua quantidade de movimento linear, sendo ela nula ou não. Olá, bom dia, meu nome é Pedro e bom, o nosso experimento tem como objetivo reproduzir um sistema muito parecido com um canhão. E para isso nós utilizamos uma borrachinha que fica em uma base de madeira, como se funcionasse uma atiradeira, e que está prestes a impulsionar o projétil. E para isso nós utilizamos uma linha de costura e um palito de fósforo, e assim o tiro pode ser realizado com o menor de interferência possível. Bom, esse daqui é o nosso vídeo teste testando o nosso experimento da Feira de Ciências, que nesse ano a gente escolheu o grupo de Física. E esse aqui é o experimento. E a gente vai dar procedimento com ele. E ele tem como objetivo mostrar as propriedades da força elástica e da lei da ação-reação. Bom, agora a gente vai dar sequência aqui ao experimento. E ele basicamente funciona assim. Aqui está a montagem dele, você vai pegar um elástico, vai prender um barbante nele, ou uma linha de costura, e você vai fazer ele com um parafuso em si, e vai deixar ele exatamente dessa forma. Para ele acionar, para a gente fazer ele funcionar, a gente vai pegar um fósforo, e vai colocar fogo exatamente no barbante. A partir disso o barbante vai romper, e vai lançar qualquer tipo de objeto que você tenha colocado ali na frente do elástico. Pode ver? Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Rafaela e hoje a gente veio falar um pouco sobre o tema, sobre o som e como ele nos afeta. Vem comigo. Para entendermos melhor como o som se propaga e onde ele está presente no nosso cotidiano, podemos refletir sobre quando escutamos música, conversamos com os amigos ou assistimos a um vídeo, como esse. O som é a energia mecânica que se propaga em forma de onda em um meio, seja ele o ar, a água ou o chão. Quando algo faz barulho, as moléculas saem do seu estado de equilíbrio, gerando uma oscilação que alcança a área próxima aos nossos ouvidos. Sendo também importante destacar que não existe um deslocamento de ar, mas sim um deslocamento de energia. Esse movimento também depende de aspectos como a temperatura. No calor, as partículas tendem a estar mais agitadas, ou seja, sendo um movimento mais rápido. Já no frio, as partículas tendem a estar mais pesadas, sendo um movimento mais lento. Já no meio físico, temos no ar a propagação dela de 340 metros por segundo. Bom, agora eu vou falar sobre a influência na água. É possível fazer um show visual com uma gota d'água usando apenas o som, fazendo com que ela adquira as mais variadas formas. É difícil? Sim, porém nem um pouco impossível para a ciência. O som comprime a gota e faz ela se achatar. Em seguida, a cada nova harmônica, o formato vai mudando com uma espécie de padrão. Uma nova ponta cresce na gota com as alterações. Nas harmônicas mais avançadas, ela aparece até uma estrela. É possível ainda deixar o movimento totalmente frenético ou fazer a gota desintegrar de tanto girar. Isso acontece quando a frequência chega ao ápice. Na prática, os cientistas podem usar milhões de gotas ao mesmo tempo e controlá-las para prender partículas danosas ao ar. Por exemplo, o experimento de Clemson na universidade. Como já vimos, o som é a parte audível das vibrações acústicas e ela está presente em tudo o que fazemos, como quando conversamos, mexemos em teclas de computador, os carros passando na rua, entre outros. Mas como seria o mundo sem o som? A Microsoft apresentou em vídeo a sala mais quieta do mundo, construída em parceria com as indústrias Ekel de controle de ruído. As paredes, que ficam dentro do espaço, absorvem 99 a 100% do som. Passado um tempo na sala, seu corpo começa a se acostumar com o silêncio e você ouve sons que te deixam apreensivo. Estudos mostraram que as raízes dos nervos do ouvido possuem mais ligações com todas as funções de nosso organismo que qualquer outro órgão sensitivo.
Também revelaram que a música, mesmo sem uma letra, comunica uma mensagem, como podemos ver em filmes. Muitas músicas são apenas instrumentais e nos passam sensações como medo, ansiedade, alegria, entre outras. Em 1944, a Fundação de Pesquisa da Música foi estabelecida em Washington, nos Estados Unidos, e foi descoberto que a música é registrada na parte do cérebro que normalmente é estimulado pelas emoções. Então, a música, ou mesmo as vibrações sonoras que estão ao nosso redor, podem ter um impacto positivo ou negativo em nossa personalidade, humor e relações interpessoais. Para cada ser humano é possível que exista um tipo de frequência sonora que acalme, que agite, que nos possibilite outras sensações, como por exemplo, podemos ter um tipo de música para estudar e o outro tipo para um jantar romântico. O som que escutamos afeta como o nosso comportamento. Som são ondas de compreensão e descompreensão do ar. Ruído é um som com comprimento de onda indefinida. Sons e ruídos, barulhos ensurdecedores ou não, são ondas sonoras com acentuação rítmica alterada. Essas ondas sonoras são recebidas pelo nosso corpo, que por sua vez as converte em pulsos elétricos, e posteriormente são levadas por células receptoras do ouvido até o cérebro. Além de ouvir, também podemos sentir o som. Nosso corpo recebe essas ondas sonoras e as identifica como agressão, ou ataque a ele próprio, colocando todo o sistema de defesa do organismo em alerta, afetando diretamente o sistema límbico, que é o responsável pelo controle das emoções e controle de hormônios, liberando estresse, ansiedade, mal-estar, e que automaticamente afeta todo o sistema nervoso e imunológico. O som é perceptível no corpo humano através da memória, pois ela faz uma associação com o cérebro para compreender o ambiente no qual estamos bem antes de nós nascermos. Possuem 3 características: a sonoridade, tonalidade e o timbre, que pode ser relacionado com a frequência do som. Agudo ou grave, levando em conta que o baixo ele vai relaxar o corpo e o alto descarrega uma adrenalina. Então, galera, eu vou falar sobre o prejuízo que o som extremamente alto pode causar no nosso aparelho auditivo. O nosso aparelho auditivo tem a cóclea, e dentro dela tem de 15.000 a 18.000 células ciliadas. Essas células ciliadas fazem transformar a onda mecânica do som em impulsos elétricos que são levados até o cérebro e faz com que o cérebro interprete o som.